Irmãos, é uma grande alegria estar aqui no dia de hoje com cada um de vocês nesse último dia do retiro de carnaval. Eu queria, em primeiro lugar, convidar a cada um de vocês a silenciar o seu coração. O mundo lá fora hoje está vivendo uma grande bagunça. Música, farra. Mas nós, para podermos aproveitar o momento que Deus preparou para cada um de nós durante todo esse retiro, nós temos que silenciar os nossos corações. Porque um coração barulhento não consegue ouvir a voz do Senhor, não consegue ouvir aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Então eu convido você nesse instante a fechar os seus olhos. Esqueça toda agitação, toda movimentação. Esqueça as crianças que estão andando. Deixe que as crianças andem. O Senhor cuida das crianças. Esse momento é o momento que o Senhor fez para você. Coloque a mão no seu coração e vá dizendo: Senhor, ajuda-me a aquietar a minha alma, a aquietar os meus pensamentos, para que eu possa, Senhor, beber em abundância da água viva que tens para mim. Sim, Senhor Jesus, nessa manhã eu quero desfrutar de cada palavra que tens para mim. Aproveitar ao máximo a tua presença em nosso meio, para que eu possa, pelo seu amor e pela sua graça, ser criatura nova. Amém. Irmãos, para quem não me conhece, eu sou o Neto Zanata, moro aqui em Pirassununga desde 2003, mas sou natural de Piracicaba. Vivi lá até os 17 anos, quando fui estudar em Guaratinguetá. Depois que eu me formei, vim trabalhar aqui na Academia da Força Aérea. E desde então, moro aqui. Aqui eu conheci a minha esposa, a Ângela. Somos casados, completamos agora no último dia 21, 10 anos de casados. Temos 2 filhos maravilhosos, a Isabela, que não está aqui, está na casa da avó. E o Pedro, que acho que muita gente já teve a oportunidade de carregar ele nesses dias aqui, de 7 meses. Eu tenho 32 anos e uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu posso dizer para vocês, é poder pregar a palavra de Deus. E todas as vezes que me é dada essa oportunidade por Deus, eu me emociono realmente. Todas as vezes que eu estou aqui à frente, seja no meu grupo de oração, seja em qualquer outro grupo que eu esteja pregando, seja num retiro, eu sempre sinto aquele friozinho na barriga, sabe, mas ao mesmo tempo que eu sinto aquele friozinho na barriga, quando eu penso em dar um passo para trás, parece que eu sinto a mão do Senhor me empurrando assim, fala: vai, filho, vai, porque sou eu que quero, não é pela sua vontade. Irmãos, eu queria também pedir que vocês me ajudassem no dia de hoje. Ontem eu estava até brincando com o Fernando. A cada pregação que eu fui assistindo durante esse retiro, a minha dor de barriga aumentava. Porque foram pregadores maravilhosos que passaram por aqui durante esse retiro. Glória a Deus pela vida de cada um deles. E o Fabrício e o Marquinho, que estiveram aqui, cantavam maravilhosamente. O Benê canta também quando ele quer, mas ele conta piada. Irmãos, eu não sei cantar e eu não sei contar piada. Então me ajudem. Me ajudem no dia de hoje. Brincadeiras à parte, irmãos, Deus já fez muita coisa na vida de cada um de vocês e também na minha vida no decorrer desse retiro. Muitas graças foram alcançadas, eu tenho certeza disso. Muitas curas foram realizadas pelo Senhor no coração de cada um de nós. Mas Deus ainda reservou nessa última pregação a cereja do bolo. Aquela que, se você tiver um bolo de Floresta Negra, eu acho, né, que é aquele de chocolate com coco, se não tiver a cereja, não é Floresta Negra.
Sempre tem aquela cerejinha em cima do bolo. E é isso que o Senhor preparou para cada um de nós essa manhã, a cereja do bolo. Porque, irmãos, Deus não dá o suficiente. Deus dá em abundância. Quando nós nos entregamos e quando nós queremos realmente, nós buscamos a presença dEle e permitimos que Ele age em nossas vidas, Deus dá em abundância da sua graça. E é isso que Ele quer derramar sobre cada um de nós no dia de hoje. Essa é a última pregação do retiro. E agora, você se depara diante de uma questão. É igual, quem daqui já foi num parque aquático? Que tem aqueles toboágua que você desce. Quando você chega lá em cima do toboágua que você olha, você só tem duas opções. Ou você vai ou você volta. Não tem como falar assim, não, eu vou descer, mas no meio eu paro se eu não gostar. Meu amigo, depois que você entrou ali, ó, já era. Você só vai parar na piscina. Esse é o momento que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Agora é ou vai ou racha. Ou eu mergulho de cabeça na água do Espírito e renasço uma criatura nova depois desse carnaval. Ou eu faço desse carnaval um marco na minha vida, em que eu vou me lembrar daqui 30 anos talvez, aquele carnaval de 2016 foi o carnaval que mudou a minha vida. Ou eu vou embora e deixo tudo que eu vivi até o dia de hoje para trás. Não tem meio termo, irmãos, porque para Deus não existe meio termo. A palavra de Deus diz isso. Deus tolera o frio e o quente, mas o morno Ele vomita. Deus tolera aquele que talvez nem conheça Ele, mas Ele não tolera aquele que o conhece, que faz de conta que o conhece, mas que não o busca de verdade. Então, é nesse ponto que você está nesse retiro. Lá em cima do toboágua. E cabe a você escolher se você vai descer ou se você vai voltar. Se você vai mergulhar de cabeça ou se você vai desistir e depois talvez se arrependa pelo resto da sua vida, pelo que você não permitiu que Deus fizesse na sua vida no dia de hoje. E os frutos, irmãos, eu estou aqui não para fazer com que você viva essa experiência de mergulhar, porque essa experiência você vai fazer sozinho. É você que se decide por Deus, é você que decide mergulhar, seguir nesse toboágua. Eu só estou aqui para falar uma coisa para vocês. Vai na fé, porque eu já desci um dia nesse toboágua e não me arrependo. Eu já fui em parque aquático, aqueles toboáguas altos, eu ficava assim, meu Deus, que medo. Eu não vou, mas eu ficava assim, mas se eu cair desse negócio eu vou morrer lá embaixo. Aí eu ficava, mas todo mundo desce e ninguém caiu até hoje. Alguém projetou esse negócio aqui pensando que ninguém vai cair. Essa é a minha função aqui, dizer para vocês, irmão, vai na fé, que você não vai se arrepender. Se eu hoje estou aqui, falando da palavra de Deus para vocês, foi porque um dia eu estive sentado aqui, e eu fiz essa experiência, e Deus mudou a minha vida. Alguns já viram em pregações que eu fiz aqui na cidade, eu contando o testemunho da minha vida. Eu não vou contar aqui de novo. Talvez em outra oportunidade, vocês, aqueles que não ouviram, tenham a oportunidade de ouvir. Mas Deus, aqueles que me conhecem, sabem, Deus mudou a minha vida. Mudou o meu casamento, mudou a maneira como eu me enxergo. E é isso que Ele quer fazer com você, irmão. E eu falo, mergulha nessa piscina que você não vai se arrepender. Você só tem a agradecer depois, porque vai ser a melhor experiência da sua vida. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36. Lucas, capítulo 6, versículo 36. Nós estamos com o tempo um pouco apertado, então eu já vou dizer mesmo, porque é somente um versículo. Eu já vou começar a falar, mesmo que alguém ainda não tenha encontrado. Eu tenho que encontrar primeiro, né? Lucas 6, versículo 36. E Jesus, enquanto ensinava os seus discípulos, a multidão que o seguia, Ele disse para todos eles, irmãos, sede misericordiosos, como o vosso Pai é
misericordioso. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Mas irmãos, o que é misericórdia? Nós estamos vivendo um ano na misericórdia. O tema da renovação carismática nesse ano é: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso também. Mas o que é a misericórdia? Irmãos, a primeira coisa que eu falo para vocês: misericórdia não é caridade. Misericórdia não é assistencialismo, porque o mundo hoje nos faz acreditar isso. Eu posso viver do jeito que eu quiser, mas eu faço a minha boa ação, e o mais um que eu faço apaga o menos um que eu fiz ontem. Irmãos, isso é uma grande mentira, é um grande engodo de Satanás nos nossos tempos. O mundo quer nos fazer acreditar que basta eu ser bonzinho, basta eu abrir meu guarda-roupa e pegar aquela roupa velha, brega, que eu não uso há 10 anos, e dar para o irmão que não tem o que vestir, que está tudo certo. E isso é uma grande mentira, porque isso se chama caridade, e caridade não é misericórdia, porque caridade é a sua obrigação. Assistencialismo é o que a gente vive no mundo de hoje, em que eu não estou nem aí para o próximo, mas eu dou uma roupinha para que ele possa não morrer de frio. Eu dou a comida que eu não quero comer, eu dou para ele. E isso é uma grande mentira que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A misericórdia é algo muito mais profundo. A misericórdia é você olhar para o pobre, é você olhar para aquele que necessita, é você olhar para o doente e se compadecer da situação dele. Não é simplesmente ajudar porque ele precisa, mas é você sentir a dor que ele sente. É isso que o Papa Francisco tem nos ensinado com o seu jeito Francisco de ser. Ele poderia muito bem falar assim: olha, pega e faz um jantar lá para os moradores de rua aqui de Roma. Mas ele não faz isso, ele faz: traga os moradores de rua aqui, faz um jantar aqui no Vaticano que eu quero jantar com eles. Eu quero conhecer a história de vida de cada um deles. Eu quero conhecer o que a vida fez com cada um deles. Quais são as feridas que eles trazem na sua alma. Isso é misericórdia. Isso é ser misericordioso. E é isso que Jesus pedia para os seus discípulos. E nós também somos discípulos de Cristo. É isso que o Senhor espera de nós. Essa misericórdia, essa ação. Não é ir lá dar comidinha para o que precisa, é saber, é viver o que ele vive, a dor que ele vive, é ajudar a curar as feridas dele, as feridas do corpo, as feridas da alma. Isso é ser misericordioso, irmãos. E Jesus fala: sede misericordiosos como o Pai. Ele não fala assim: olha, sede misericordiosos como vossos pais, como as pessoas boas que você conhece. Ele fala: sede misericordiosos como o Pai, como Deus é misericordioso. E o quanto Deus é misericordioso? Deus é infinitamente misericordioso, irmãos. E ontem eu conversava à noite com a minha esposa sobre isso. Eu falava: às vezes eu fico tentando mensurar o quanto Deus é misericordioso. E aí eu comecei a pensar assim. Eu falei para minha esposa: se você visse uma pessoa que é um estuprador, que é um ladrão, que é um pedófilo, que é um traficante, e alguém fala assim para ele: olha, ele está preso e ele está condenado à morte, mas quem aqui é pai? Mãe? Para vocês, o filho ou a filha de vocês é ou não é um pedaço de vocês? Você consegue se enxergar sem ele? Não. E se alguém chegasse e falasse assim: olha, se você der a sua filha para morrer, ou o seu filho no lugar dele, eu perdoo ele, eu não vou matar ele, você daria? Mas Deus deu. Deus deu o seu filho, Deus deu parte dele para morrer, irmãos. Não pelos justos, mas para morrer pelo traficante, pelo pedófilo, pelo pecador, pelo fofoqueiro. Deus deu o seu filho para morrer por aqueles que não mereciam. E isso é ser misericordioso como Pai. É não se importar se o outro merece ou não. E se nós depois em casa pega a palavra de Deus e leia os trechos anteriores desse versículo que eu li, Jesus fala justamente isso. Não adianta fazer o bem para quem vai fazer o bem para você. Os pecadores também fazem isso. Você tem que fazer o bem
Você tem que amar verdadeiramente aqueles que não merecem o seu amor, porque isso é ser misericordioso, e isso não é fácil, irmãos. Eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil, mas como eu consigo vivenciar essa misericórdia, irmãos? Como eu consigo ser misericordioso como Deus? É fácil ser misericordioso como Deus? Não é fácil. Eu só posso ser uma pessoa misericordiosa a partir do momento que eu experimentei a misericórdia de Deus em minha vida. Portanto, para você ser misericordioso como Pai, você tem que experimentar a ação do Pai na sua vida, curando as suas feridas, restaurando aquilo que está quebrado na sua vida. Se você não tiver uma experiência verdadeira e íntima com Deus, na qual você sinta a misericórdia de Deus na sua vida, você não vai ser capaz de ser misericordioso. Você não vai ser capaz de ser misericordioso. E é necessário que essa experiência, irmãos, não seja simplesmente uma experiência. Eu tive uma experiência com Deus nesse retiro. Tem que ser uma experiência sincera com Deus. Mas toda experiência com Deus é sincera. Não é, irmãos? Porque infelizmente nossas igrejas estão cheias de católicos de tercinho na mão, para mostrar para o outro que está carregando o terço, mas que nunca rezou o terço. Está cheio de irmãos. Eu não estou aqui julgando os irmãos, mas eu estou exortando para que vocês não façam isso também. Que andam com camisas que falam do ano da misericórdia, mas que não são capazes de ser misericordiosos. Isso faz de nós farsas. Todo mundo aqui conhece o Facebook? Acho que hoje todo mundo conhece o Facebook. E todo mundo cria o seu perfil lá. E de vez em quando alguém fala: olha, criaram um perfil fake meu, um perfil falso meu. Porque parece que sou eu, tem até minha fotinho lá, mas não fui eu que postei aquelas coisas que estão lá. E tem gente, irmãos, que estão sendo cristãos fake. Tem gente que está sendo, que é lindo, parece um cristão maravilhoso, parece um santo. Você olha a pessoa dentro da igreja, dá vontade de você tirar a imagem de um santo que tem na igreja e colocar a pessoa naquele pedestal. Mas, irmãos, não é nada daquilo. É só aparência, é só máscara. É só máscara. E a pessoa vive de retiro em retiro. E a pessoa vive de experiência de oração em experiência de oração, de grupo de oração em grupo de oração, mas não muda, porque ela não permite que Deus a mude, porque ela continua vestindo a sua máscara, ela continua fingindo ser o que ela não é, ela continua sendo o bom menino, a boa menina, quando na verdade ela não é. E isso impede que a graça de Deus haja na vida dessa pessoa. Porque, irmãos, se nós olharmos a palavra de Deus, quando naquele trecho em que a mulher pecadora se jogou aos pés de Jesus e chorou aos pés dele, naquele momento aquela mulher se despiu de toda a máscara, de tudo aquilo que ela vivenciava. Eu não sei quais eram os pecados dela, e a Bíblia também não fala. Sei lá quais eram os pecados dela, mas com certeza ela fingia ser o que ela não era. Talvez ela estivesse sempre com um sorriso estampado no rosto, mas por dentro ela chorava. E quando ela se viu aos pés de Jesus, ela tirou essa máscara da falsidade, ela mostrou aquilo que ela vivenciava por dentro, ela mostrou o seu interior para Deus. E aí ela teve uma experiência profunda com Deus, e aí a vida dela foi mudada. Porque se ela não tivesse feito isso, se ela tivesse sentada toda bonitinha lá do lado do Senhor, na mesa, com a perninha cruzada, rindo do que o Senhor falava, ela ia continuar a mesma coisa. Portanto, se você ainda não teve a oportunidade nesse retiro de carnaval, de tirar a sua máscara, de se mostrar para o Senhor como você verdadeiramente é, essa é a sua última oportunidade. Esse é o momento decisivo do retiro. Ou vai ou racha. Ou você mergulha de cabeça, ou você sai da fila e dá lugar para outro. Porque o tempo está se acabando. O tempo para a conversão está se acabando.
Eu não sei se eu vou ter ou amanhã. Vai que eu vá dormir hoje e o Senhor resolve voltar essa madrugada. O tempo de conversão é hoje, é agora, é nesse instante, porque o amanhã, como o pregador dizia que não, acho que foi o padre que disse, não nos pertence. Irmãos, nós só temos o agora. E é no agora que Deus quer nos curar. Muitas vezes, irmãos, nós criamos essas máscaras porque nós temos necessidade de aceitação. E eu vou contar um testemunho da minha vida para vocês. E não é um testemunho de uma mudança que Deus fez na minha vida há muito tempo. Eu estou na renovação carismática católica, vivendo a renovação carismática há 3 anos e meio. Há 3 anos e meio eu frequento o grupo de oração. Mas, há menos de um ano, há 1 ano atrás, 1 ano e pouquinho, Deus fez uma grande mudança na minha vida. E foi a partir da palavra de um irmão. Eu já pregava em grupo de oração, tinha pregado experiência de oração, e um dia conversando pelo WhatsApp à noite com um irmão, não sei nem se ele vai lembrar, ele falou assim: Zanata, você me deixa fazer uma crítica à sua pregação? Eu falei: claro, irmão, pode fazer. Ele falou assim: olha, eu sinto que as palavras que você fala são palavras de Deus realmente. Mas a maneira como você fala, parece que você está vomitando as coisas. Eu não sinto amor na sua palavra. Eu não sinto amor naquilo que você fala. Você simplesmente vai jogando um monte de coisas. E eu falei: tá bom, irmão, eu vou refletir sobre isso, obrigado. E eu não estava em casa naquele dia, eu estava viajando a trabalho. E aquela noite eu fui orar e eu falei: Senhor, mas por que eu ajo dessa maneira? E aí, irmãos, não foi nesse dia, foi num outro dia em que eu estava em casa orando, sozinho. O Senhor fez uma grande cura no meu coração. E foi revelando a origem de tudo. Por que talvez eu fosse uma pessoa tão agressiva, uma pessoa tão perfeccionista, que eu ainda sou, mas já melhorei muito. Uma pessoa que não aceitava errar. Eu não aceitava errar. Se eu errasse, eu ficava me culpando. Eu ficava me torturando, me massacrando, porque eu errei, eu não poderia ter errado. Irmãos, eu vou contar um pouco da história anterior à minha vida, porque tudo isso aconteceu na minha concepção. Minha mãe ficou grávida de mim 4 meses antes dela se casar com meu pai. E meu avô, minha família da minha mãe é uma família muito tradicionalista. Meu avô era caminhoneiro. Não que as famílias não devam ser assim, de não aceitar isso, porque o mundo também quer nos propor essas coisas. Mas ele não, de maneira alguma ele aceitaria que a minha mãe tivesse ficado grávida antes de casar. E tem mais um porém ainda. Meu pai já vinha de uma experiência em que ele teve uma filha antes de se casar também, com uma outra mulher. Então minha mãe durante 4 meses escondeu que estava grávida de mim. Ela usava roupa apertada para apertar a barriga. A irmã dela teve rubéola, e ela dormia no mesmo quarto que a minha tia, e ela estava grávida de mim. Mas ela não falou nada para ninguém, de medo das consequências que isso teria. Numa briga, uma vez, eu tinha acho que uns 10 anos, eu me lembro até hoje. E quer dizer, Deus me lembrou nesse momento em que eu estava orando. De um dia em que eu presenciei uma briga do meu pai com a minha mãe falou assim: eu falei para você que se você não quisesse assumir o nosso filho, você não precisava casar comigo, que eu criava ele sozinho. Irmãos, aquilo doeu tanto no meu coração. Tanto no meu coração. Só que na hora eu nem tinha 10 anos, não estava nem aí com a hora do Brasil. Mas naquele dia em que o Senhor me lembrou, Ele não me lembrou simplesmente da palavra, Ele me lembrou do que eu senti naquele momento e do que eu guardei no meu coração. Então a rejeição fez parte da minha vida durante muitos anos. Eu fui um adolescente gordinho, daqueles que ninguém quer ser amigo, sabe? Nerd. Aquele que tipo assim, diversas vezes aconteceu comigo, vai tirar o time de futebol, eu era o último. Ah, o Zanata ficou por último. Ah não, pode ficar com ele. Não precisa ficar com a gente, joga um a menos. Diversas vezes eu vivenciei isso na minha vida.
Diversas vezes eu vivenciei isso na minha vida. E isso fez com que eu fosse criando no meu coração a necessidade de ser aceito. E isso foi me tornando uma pessoa perfeccionista, uma pessoa calculista. Tudo o que eu fazia, todas as atitudes que eu tomava na minha vida, irmãos, eu tomava como se fosse, minha vida era um jogo de xadrez. Se eu fizer isso, o fulano vai pensar isso de mim, vai me convidar para fazer isso, vai me levar para aquele lugar. Então eu vivi durante muitos anos, talvez 20 anos da minha vida, uma grande farsa. Eu era um pregador farsa, porque eu pregava aquilo que eu não vivia. Eu pregava o amor de Deus, mas eu não tinha tido ainda a experiência do amor de Deus. E nesse dia, irmãos, doeu tanto o meu coração, em que o Senhor tocou e me lembrou de todas essas coisas. Ele foi me mostrando, é por isso que você é assim. É por isso que você não é capaz de fazer uma pregação falando do amor de Deus. É por isso que você não é capaz de demonstrar o amor pelas pessoas. Porque você sempre viveu uma farsa. Porque você nunca teve a coragem de assumir a sua verdadeira face. Você sempre usou máscaras. Irmãos, e é preciso muita coragem para que você tire a sua linda máscara de porcelana, com um sorriso Colgate estampado, e olhe no espelho, o rosto machucado, o rosto que é reflexo da sua alma, machucada e deformada pelo pecado, pelas mágoas que você trouxe no seu coração, e pelo sofrimento que a vida fez você sofrer, por tudo aquilo que a vida fez você sofrer. É difícil. Eu assisti um filme uma vez, daqui a pouco a Angela começou a dar risada lá, chama Vanilla Sky, não sei se alguém aqui já assistiu, com o Tom Cruise. E ele sofre um acidente, então de repente do nada o rosto dele fica bom. E um dia ele tem o maior pesadelo, acho que da vida dele, que ele acorda, ele vai no banheiro, ele acende a luz, e o rosto dele está todo deformado de novo. E é esse o medo que nós temos, irmãos, de um dia acordar e ver o que nós realmente somos, de ver as nossas misérias. Por isso nós começamos a usar máscaras, por isso nós começamos a nos esconder, fingindo ser aquilo que nós não somos, fingindo ser o bom samaritano, fingindo ser aquele que ama ir no grupo de oração, mas que já vai no caminho assim, nossa senhora, hein? Bem que hoje não podia ter grupo de oração. Ai, Maria, retiro. Ai, sou servo do grupo, nossa, tem que ficar indo no retiro, carnavalzão, podendo ficar em casa descansando, tem que ir lá. É por isso, irmãos, porque você não tem a coragem de reconhecer, de tirar a sua máscara. Você não tem coragem de olhar aquilo que a vida te transformou. Mas enquanto você não tiver a coragem de olhar aquilo que você realmente é, e de se jogar aos pés do Senhor, reconhecendo as suas misérias, Deus não vai poder mudar a sua vida. Deus não vai poder mudar a sua vida, porque Ele só muda a vida daqueles que de verdade reconhecem as suas misérias e se colocam aos seus pés. Com certeza não foram somente naquelas pessoas que nós vemos na palavra de Deus que foram curadas em que Jesus impôs suas mãos. Com certeza teve milhares de outras pessoas, mas talvez milhares dessas pessoas não sentiram nada, ou sentiram algo muito passageiro e continuaram sendo a mesma coisa, porque não vivenciaram a verdadeira experiência. Se Zaqueu não tivesse reconhecido, como o padre pregava aqui, que ele era pecador, que ele era um ladrão, Jesus não poderia ter mudado a vida dele, mas foi necessário que ele reconhecesse a miséria. Irmãos, a decisão está aí. E só quem pode tomar essa decisão são vocês. Eu não posso decidir por ninguém. O Fernando não pode decidir por ninguém. O Wildson, o Ministério de Música, eu não posso decidir por ninguém. É você que está diante do toboágua. É você que agora vai decidir. Eu vou tirar a minha máscara e mergulhar de cabeça, ou eu vou continuar sendo uma farsa? Ou eu vou continuar sendo um cristão farsa? Ou eu vou continuar sendo uma pessoa que prega o evangelho sem sentir
prego os efeitos do Evangelho que eu nunca senti na minha vida. A decisão é de cada um de vocês. E a decisão é agora. Se você quer realmente que esse carnaval seja um marco na sua vida, seja um marco na sua história, um marco de reconstrução e de vida nova, a hora é agora. A decisão é de vocês. Você é quem vai decidir se você vai sair daqui e vai voltar para a sua vida depressiva. Você é quem vai decidir se você vai sair daqui e vai voltar tentando ser uma pessoa que esconde os seus defeitos dos outros, aquele que tem justificativa para tudo. Você é que vai se decidir se você vai viver um amor pleno em suas vidas, em sua vida, ou se você vai voltar a viver uma farsa, um grande conto de fadas, que quando o livro se fecha, acabou a história, quando o efeito da magia passa, você vai voltar a ser a gata borralheira, o gato borralheiro. Você que vai decidir isso, meu irmão. E todos os dias você vai ter que decidir isso. Porque a experiência com Cristo tem que ser feita todos os dias. Todos os dias você tem que experimentar a misericórdia de Deus na sua vida. Senão você não será uma pessoa misericordiosa. Porque você não vai conhecer a verdadeira misericórdia. Eu tenho sentido a misericórdia de Deus, irmãos, tantas vezes na minha vida. Desde quando o Senhor me tirou do álcool. Desde quando o Senhor me tirou da prostituição. Desde quando o Senhor me tirou da pornografia. Até os dias de hoje. Mas todos os dias eu tenho que de novo tirar a minha máscara. E reconhecer que se não for Jesus me levando a dar mais um passo, eu vou voltar para aquela vida velha e desgraçada. A vida que quase destruiu meu casamento. A vida que fez um dia minha mãe olhar para mim e falar: filho, eu quero meu filho de volta. Eu não te enxergo mais como meu filho. Se todos os dias eu não tirar a minha máscara e olhar as cicatrizes que as minhas decisões e que o pecado fez em mim, eu vou voltar para essa vida porque eu vou me esquecer. Se todos os dias eu ficar só olhando a minha máscara de frente para o espelho, eu vou achar que a minha vida é maravilhosa e que eu sou perfeito. E é aí que o inimigo vai agir na minha vida. E é aí que ele vai me derrubar. E talvez, irmãos, se eu cair de novo, eu não tenha mais força para levantar. Porque a gente só cai quando a força de Deus já não sopra em nós. E talvez o dia que eu cair de novo, eu já esteja tão vazio de Deus, que eu já não consiga mais me levantar. Como tantas e tantas pessoas nós vemos que caíram e que não conseguiram se levantar, que foram vítimas das suas decisões, que foram vítimas dos seus vícios, das suas misérias e dos seus pecados. Então eu convido cada um de vocês nessa manhã de domingo a tirar a sua máscara, a olhar no espelho da brancura e do esplendor de Deus e enxergar todas as feridas que você traz. Porque somente quando você reconhecer quão miserável você é, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua vida, como Ele está mudando a minha. A cada dia eu aprendo uma coisa nova. A cada dia eu aprendo que eu posso ser diferente do que eu era ontem. E é isso, por isso que Deus trouxe você aqui nesse retiro de carnaval. Para de achar que o que o mundo ensina sobre o acaso existe. Não existe acaso, existe providência de Deus. Não foi à toa que eu saí lá de Piracicaba com 17 anos de idade e a Ângela saiu lá do Rio de Janeiro. Os dois para ser militares, se encontrar aqui em Pirassununga na academia e se conhecer e se casar. Não foi tudo isso um acaso. Foi porque Deus estava criando um plano para me trazer de volta para Ele. Porque foi a Ângela que me trouxe de volta para Deus.
Para de acreditar no acaso, irmãos. Foi Deus que te trouxe aqui hoje. Talvez você nem tenha vindo nos outros dias do retiro, mas Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele quer te curar e quer te fazer criatura nova. E vai coroar tudo isso, irmãos, com algo mais maravilhoso que existe na nossa fé, que é a Eucaristia que nós vamos receber daqui a pouco. Mas é necessário que você tome a sua decisão agora. Então feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. E permita que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, o mesmo Espírito Santo que você recebeu no seu batismo sacramental, quando você era bebê, quando você era criança, quando você era adulto ou jovem, que esse Espírito Santo possa nesse instante aflorar como um grande chafariz, que espirra águas como aquele grande vulcão que o pregador falou aqui, que ele possa jorrar com força a água do Espírito e banhar toda a tua vida, toda a tua existência. Permita que Deus nesse instante comece a tocar as suas feridas. E dói, irmãos. Quando Deus coloca o dedo dele nas nossas feridas, dói, arde, a gente chora. Mas é assim, são as nossas lágrimas, irmãos, que nos curam. Permita que Deus toque nesse instante as suas feridas, que Deus arranque essa máscara que está grudada na sua cara, para que você seja um cristão autêntico, um cristão verdadeiro. Chega de ser farsa, chega de ser farsa, chega de ser uma mentira, chega de mentira para Deus, irmãos. Está na hora de você viver a verdade do Evangelho. Está na hora de você experimentar a misericórdia de Deus na sua vida. Porque Deus quer ser misericordioso contigo. Deus quer perdoar os seus pecados. Deus quer te trazer para uma vida nova. Chega de mentiras. Vá dizendo para Deus: Deus, eu não quero mais mentira. Senhor, eu não quero mais mentiras. Eu quero viver a tua misericórdia nesse ano da misericórdia. Eu quero ser criatura nova. Eu quero viver uma experiência autêntica e verdadeira contigo. E quero que seja isso hoje, Senhor. Porque eu não aguento mais essa vida miserável. Eu não aguento mais sorrir para os outros e chorar por dentro. Eu não aguento mais tentar ter pensamentos de dar fim na minha vida todos os dias. Eu não aguento mais o remorso pelos meus erros. Eu não aguento mais a culpa que eu trago dos meus pecados, Senhor. Por isso eu me derramo diante dos teus pés. Eu me derramo como aquela pecadora, Senhor, derramou suas lágrimas, lágrimas do coração. Eu quero, Senhor, derramar as lágrimas que vêm do meu coração aos teus pés, Senhor Jesus. Porque eu preciso ser mudado. Eu preciso ser mudado. E vá ficando em pé. Vá se levantando. Vá estendendo suas mãos para o céu. E vá clamando a força que vem do alto. Porque é ela que nos levanta. Porque é ela que nos dá força para continuar dia após dia. E sem ela nós não somos capazes. Vá clamando pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Vá dizendo o quanto você quer que esse vulcão que está aí estremecendo no seu coração entre em erupção nesse instante. E que você possa derramar da água do Espírito para todo lado. Como o coração de Cristo jorrou sangue e água, você também quer que o Espírito Santo jorre rios de água viva da sua alma. Permita que as lágrimas corram no seu olho. Tire a máscara do orgulho e da vaidade. Não se preocupe que o irmão vai te ver chorando, irmãos. Porque esse é o momento em que você está diante do Senhor. Aquela pecadora não se importou se alguém ia rir da cara dela, porque ela estava chorando. Era somente ela e Jesus. E agora é só você e Jesus. E Jesus quer te pegar no colo, quer curar as suas feridas, quer te fazer misericordioso como Ele é misericordioso. Levanta suas mãos, feche os seus olhos. Para de se preocupar com a vida do irmão, se preocupa com a sua vida.
e vá dizendo para o Senhor quando você quer ser curado. Clama, igreja, clama, igreja. As pessoas que não foram em direção a Jesus não puderam ser curadas. As pessoas têm que sair do comodismo para que Jesus possa fazer a parte dele. Clama pelo amor de Deus na sua vida. É esse o momento, é essa a hora, é agora, não vai ter amanhã, não vai ter amanhã. É hoje que você vai ser convertido, é hoje que você vai abandonar o seu vício, é hoje que você vai tirar a máscara da falsa sobriedade, é hoje que você vai tirar a máscara do orgulho e da vaidade da sua vida, é hoje que você vai parar de se preocupar que as pessoas pensam de vocês. Deixe o céu descer nesse instante, nesse salão de festa. Deixe os anjos